Fala galera, grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E a equipe do CSA já seguiu viagem, já está no Rio de Janeiro, trabalha na manhã desta quarta-feira no centro de treinamento da equipe do Fluminense e aí fica pensando no jogo contra o Vasco da Gama. Partida que será realizada na próxima quinta-feira em São Januário. A equipe do CSA viaja com a perspectiva de alcançar a classificação. Primeiro jogo aqui na capital alagoana, terminou no empate em 0-0. O time do Vasco foi melhor em campo, abafou o time do CSA, que soube se comportar na sua defesa e não sofrer gol. Jogando em São Januário, a equipe vascaína terá um apoio maciço do seu torcedor. O torcedor já esgotou todos os ingressos, isso significa dizer que a equipe do CSA receberá uma pressão também muito grande, com o torcedor do Vasco da Gama fazendo realmente uma pressão para cima do Vasco a favor da equipe vascaína, para que ela conquiste um resultado positivo e, logicamente, contra a equipe do CSA. O CSA viaja depois desse empate em 0-0 com a possibilidade de alcançar a classificação. Quem sabe segurar o jogo no tempo normal, no empate e buscar a classificação nos pênaltis, jogando na defesa como fez aqui na capital alagoana e de repente explorar um contra-ataque e alcançar o gol. Enfim, tem tudo para ser um jogo de fato equilibrado. Tomara que tecnicamente também seja muito bom. A equipe do Vasco da Gama vive uma pressão porque desde a passagem da Copa do Mundo de Clubes, que a equipe vascaína ainda não conseguiu vencer, o técnico Fernando Diniz mostra que a equipe vem evoluindo, porém não vem conquistando os resultados. Com a viagem da equipe do CSA na tarde desta terça-feira, quem falou inclusive com a CSA TV foi o lateral esquerdo Enzo, ele que bateu os últimos pênaltis da equipe do CSA na vitória diante do Botafogo do último domingo aqui na capital alagoana, fala deste resultado e fala também da perspectiva de jogo contra a equipe do Vasco da Gama. A gente sabe da grandeza do Vasco, né? Claro, é um time de Série A, mas é até devido aos nossos confrontos contra o Grêmio, então a gente tem a expectativa alta de que a gente possa essa classificação histórica, né? A gente sabe que não vai ser fácil, vai ser um jogo difícil, por causa da grandeza do Vasco, toda a torcida, mas a gente está bem confiante, a gente está trabalhando bastante e está bem confiante nessa classificação. Você é um jogador jovem, mas um jogador que mostra uma maturidade muito interessante, né, Enzo? Certamente São Januário vai estar um caldeirão, a torcida promete lotar. Como é que você está se sentindo para enfrentar um ambiente como esse, Enzo? De verdade, me sinto uma ansiedade boa, né? Meu sonho sempre foi ser jogador de futebol e sempre estar nos melhores palcos e jogar com torcida é tudo de bom. Então eu tô bastante ansioso, tô feliz com essa oportunidade que eu vou ter. E essa fase artilheira, responsável pelos 2 gols, aliás, só relembrando, você tem 4 gols já nesse ano de 2025, os 4 cobrando pênalti, ou seja, aproveitamento de 100%. Fala um pouquinho dessa sua característica, Enzo. Os treinamentos no dia a dia, né? Eu também tenho um bom aproveitamento nos treinamentos, repetição bastante e confiança. Eu vivo um momento bom. E aí, quando sai um pênalti, eu já ponho na minha cabeça que vai ser gol e graças a Deus, meu treino está se reproduzindo no jogo e saindo os gols. Você estuda os goleiros adversários? Por exemplo, na última partida contra a equipe do Botafogo, você fez 2 cobranças diferentes, né? Surpreendendo o goleiro. Você costuma treinar o goleiro adversário? Assim, eu tinha feito 3 gols no canto esquerdo, né? Então eu imaginei que ele poderia achar, como era um jogo muito decisivo, tal, que eu ia pro canto esquerdo. E aí eu dei uma olhadinha pra ele, virei o pé. E no segundo também, eu dei uma olhadinha pra ele e esperei ele cair. Eu tava um pouco ansioso, ele caiu um pouco antes. Só pra gente encerrar, é o jogo, como você disse, que todo atleta sonha, né? Uma oitava de final, o Brasil inteiro assistindo, é bom lembrar isso, né? O Vasco tem uma torcida gigante e esse clima de São Januário. Ou seja, como você disse, é o momento que o atleta profissional espera. Sim, é o momento que a gente espera, tudo que a gente trabalha pra... Claro, todos os jogos são uma final, mas esse também, pelo caráter do estádio, da competição também. Aí então o lateral esquerdo Enzo do CSA falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Ele falando a respeito da expectativa do jogo contra o Vasco da Gama, que não vem bem na Série A do Campeonato Brasileiro desde passada a Copa do Mundo de Clubes, que a equipe vascaína não consegue vencer, mas joga diante do seu torcedor. Nessa viagem, o CSA levou 23 jogadores. O CSA joga contra o Vasco, depois retorna
para o Nordeste, fica em Aracaju. Na próxima segunda-feira joga contra o Itabaiana pela Série C do Campeonato Brasileiro. O time azulino não leva 2 jogadores. O jogador Jackson, o zagueiro, continua entregue ao DM, não foi relacionado mais uma vez, jogador que chegou como reforço e não consegue jogar. Não levou também Adiel, jogador recentemente contratado, teve até a oportunidade de jogar alguns minutos contra o Vasco da Gama, aqui na capital alagoana, mas também não acompanhou a delegação. Foram as notícias de hoje aqui no canal Orlando Batista Esportes, com destaque da Copa do Brasil e a partida entre CSA e a equipe do Vasco, que acontece nesta quinta-feira, 8 da noite, em São Januário. Deixa eu abraçar você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Por gentileza, deixa o teu like, faz o teu comentário, compartilha o link com outras pessoas e se você não é inscrito no canal, faz a inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.